Às vezes nós nos achamos os queridinhos de Deus. Nós achamos que podemos viver uma vida totalmente ímpia e no fim das contas Deus vai ter misericórdia de nós. Não. Deus nos chama ao arrependimento. Meu nome é Júlio César e você está no canal A Luz do Mundo. Que o Senhor Jesus, Ele venha te revestir do poder dEle, da sabedoria, que o espírito de temor do Senhor esteja no seu coração. Então, pessoal, para quem me conhece, eu não costumo gravar vídeos assim, mas as circunstâncias elas pedem. Muitos de nós têm acompanhado o que tem acontecido no Afeganistão e nós sabemos que o que espera aquele povo, principalmente aos cristãos, é uma grande perseguição religiosa, porque os governos extremistas que eles têm como base o Islã, eles têm como uma característica perseguir pessoas que têm crenças judaico-cristãs. E isso traz à nossa mente que aqueles povos do Oriente Médio, principalmente nos países onde o Islã ele domina, são pessoas que elas não abandonam a fé por qualquer coisa. São pessoas que, mesmo em frente à morte, elas não abandonam o Senhor Jesus. Em contrapartida, aqui no Brasil, aqui no Ocidente, eu já vi pessoas abandonando a fé por causa de qualquer coisa, por motivos fúteis, motivos banais, às vezes por causa de um irmão que não foi com a cara dele, às vezes por causa de alguém que viu na rua e não cumprimentou. E muitas das vezes, um dos principais motivos é porque muitos cristãos eles perdem a luta contra o pecado. Mas olha o que o autor de Hebreus ele diz. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Na luta contra o pecado, nós ainda não tivemos que resistir até o sangue. E, infelizmente, nós temos visto muitas pessoas, elas desistindo, abandonando a fé, voltando a fazer coisas até piores do que quando elas estavam no mundo antes de conhecer o Senhor Jesus. E até pessoas que até têm conhecimento do Senhor Jesus, querendo viver uma vida ímpia, uma vida mundana. Nós buscamos um evangelho que ele satisfaça nossas necessidades. Nós buscamos mestres que massageiam o nosso ego. E a realidade é que nós muitas vezes não queremos nos submeter à vontade de Deus. E nós damos muitas desculpas para não obedecer à vontade de Deus. Às vezes nós damos desculpa porque o nosso tempo é curto e nós não conseguimos ler a Bíblia, nós não conseguimos meditar na palavra de Deus. Mas olha quanto tempo a gente gasta nas nossas redes sociais. Às vezes nós damos desculpas para não abandonar o pecado. Falamos que a nossa carne é fraca, que Deus nos entende. Só que às vezes nós não fazemos um mínimo de esforço para abandonar as coisas erradas. O autor de Hebreus ele é bem claro. O pecado, ele nunca vai deixar de nos assediar. Mas a questão é que nós devemos abandoná-lo, deixá-lo. E às vezes nós damos desculpas
para não fazer isso. Às vezes muitos dão desculpas que não vão à igreja porque não vão com a cara daquele pregador, não vão com a cara daquele irmão, não vão com a cara daquele evangelista, daquele obreiro, diácono, seja lá o título que for. Mas o autor de Hebreus fala que nós devemos olhar para o Senhor Jesus Cristo, que Ele é o autor e consumador da fé. A realidade, irmãos, é que às vezes nós queremos ter o nosso ego massageado. Às vezes nós nos achamos os queridinhos de Deus. Nós achamos que podemos viver uma vida totalmente ímpia e no fim das contas Deus vai ter misericórdia de nós. Não. Deus nos chama ao arrependimento. Deus nos chama à mudança. O que vai nos salvar não é o nosso conhecimento. Não é o que vai nos salvar, não é a nossa frequência numa igreja. O que vai nos salvar, no fim das contas, é a nossa entrega, a nossa vida entregue ao Senhor Jesus e nós praticarmos obras dignas de arrependimento. Porque a fé sem obras, ela também é morta. Então, no fim das contas, nós devemos obedecer a palavra de Deus. Nós devemos abrir mão das nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Jesus chamou aquela geração que andava com Ele, aquela geração que viu muitos milagres, que teve de volta mortos que foram ressuscitados. Aquela geração Ele chamou de geração incrédula e perversa. Em outra passagem, Ele chamou aquela geração de geração má e adúltera. Mas a reflexão que fica para nós é, hoje, do que Ele chamaria a nossa geração? Fica essa reflexão. Que Deus abençoe a sua vida. Que nesses últimos dias nós possamos ainda mais praticar o verdadeiro Evangelho. Que nós possamos ainda mais submeter a nossa vida ao Senhor Jesus, aos mandamentos de Deus. Que nós venhamos de fato e verdade nos converter ao verdadeiro Evangelho. Chega de tentar massagear o ego. Chega de buscar a Deus para obter um bem-estar. Chegou a hora de nós obedecermos a palavra de Deus. Chegou a hora de nós abrirmos mão do pecado, das nossas vontades, para fazermos a vontade de Deus. Que a salvação do Senhor Jesus esteja com você e com a sua família. Até o próximo vídeo.